Olá, nesta aula vou apresentar alguns conceitos essenciais para aprender a programar em C. Alguns conceitos também se aplicam a outras linguagens, mas vou ensiná-los na mesma porque são conceitos importantes. Primeiro, conceito de editor. Um editor é tipo um bloco de notas, é onde vocês vão programar e vão portanto, gravar e editar os vossos programas. Existem editores para programar próprios e existem editores para texto, não é? Editores próprios para programar, por exemplo, Genie, Notepad++, são editores avançados de programação ou de texto. Com syntax highlighting, que é, por exemplo, palavras-chave da programação ou sintaxe básica da linguagem vai estar numa cor diferente. Depois vamos ver isso e já vamos ver o que é instruções básicas, etc. Portanto, é onde vocês introduzem o vosso código. Depois, próximo conceito é o compilador. Um compilador é basicamente, e estou a falar de uma maneira um pouco abstrata, mas é basicamente um programa que transforma o vosso código-fonte, o vosso código, que vai ter uma extensão, no caso de C, vai ter uma extensão de .c, caso fosse caso fosse a mais, teria uma extensão de CPP, Python, uma extensão de PY, Py. Uh, o compilador transforma esse ficheiro .c num executável, basicamente. Ou seja, ele pega naquela linguagem que é interpretável, vá, por nós, humanos, e transforma numa linguagem que o computador interpreta e consegue executar, digamos, as instruções. Hum, Depois de compilarmos o nosso programa, vamos ter acesso vamos ter acesso a um executável. E portanto podemos executar, portanto é o programa em si transformado em linguagem de computador. Um debugger é, portanto, um programa. Às vezes, nos nossos programas, nós vamos ter erros. Nós de facto vamos ter erros. Como é que eu hei de explicar? Vamos ter erros que não são, digamos, na hora de compilar, às vezes dá uns erros de sintaxe, uns erros de programação, de escrita de programação, escrita de código, digamos assim. Mas existem às vezes erros que apenas acontecem na hora da execução do programa. E isto em C acontece muito, porque C é uma linguagem mais ou menos livre. Na hora da execução do programa e portanto nós precisamos descobrir onde é que está o erro dentro do código, porque o erro está sempre dentro do código. Mas nós precisamos descobrir onde é que está o erro para o programa, por exemplo, crashar, para o programa ter algum problema. Nós utilizamos um debugger, que é para fazer o debug do programa, em que é um programa que vos deixa, vos diz exatamente onde é que está, por exemplo, o crash, etc. Nós não vamos utilizar um debugger neste curso porque eu acredito que a capacidade de fazer o debug vocês, e eu vou ensinar isto ao longo de todas as aulas, a capacidade que vocês adquirem de fazer o debug é bastante importante e é uma das mais importantes, sem dúvida. Depois, uma junção deste, destes três conceitos, editor, compilador e debugger, e mais algumas ferramentas que eu não referi, é um IDE. Vou escrever até IDE. Integrated Development
Development Editor. Portanto, em que é basicamente uma junção de editor, com compilador, com debugger, etc. Acho que é simples. E agora, para finalizar, vou dar o conceito de biblioteca. Isto é um conceito, digamos, independente do C, ou também de algumas mais, mas é um conceito do C, digamos assim. Uma biblioteca, eu vou explicar o que é uma biblioteca através de um exemplo. Imaginem que temos um jogo. Portanto, um código de um jogo com milhares de linhas, com milhares de código, linhas de código, com milhares de ficheiros de código, porque depois vamos ver que podemos ter vários ficheiros de código para criar um único executável. Vamos imaginar que temos isso no jogo e que, portanto, nós no jogo temos funções, basicamente, temos código já pré-definido para, por exemplo, dar um tiro, caso seja um jogo de tiros. Em vez, se nós quisermos em situações diversas dar um tiro, por exemplo, quando clica A ou quando clica no rato, no botão esquerdo do rato, quando clica X ou Ctrl ou Shift ou qualquer coisa, o player dar um tiro, basicamente. Em vez de nós estarmos, por exemplo, se o jogador clicar na tecla A, ele dá um tiro. Em vez de nós estarmos a, digamos, a codificar a parte do tiro várias vezes, não é? Nós já temos uma função pré-definida que nos dá um tiro, digamos. Basta dizermos quero dar um tiro e aquele pedaço de código já está, digamos, empacotado e podemos utilizá-lo quando quisermos numa única linha de código. Portanto, chamamos aquele pedaço de código e ele é logo executado. Digamos que uma biblioteca é basicamente um conjunto destes pedaços de código e, portanto, lá dentro das bibliotecas, digamos que existem vários pedaços de código. Por exemplo, no caso, se quiséssemos criar uma biblioteca para esse jogo, teríamos uma biblioteca, por exemplo, arma. E a arma tem associada a si, por exemplo, o tiro, recarregar, ou seja, dentro dessa biblioteca bastava aceder a essa biblioteca ou incluir essa biblioteca no vosso programa e poderíamos utilizar quando quiséssemos esses pedaços de código, por exemplo, tiro, recarregar, etc. Quando quiséssemos e quando nos bem apetecesse, muito mais facilmente do que estarmos sempre a copiar, digamos, a fazer o mesmo pedaço de código, que no facto é dar um tiro, ou recarregar a arma, e portanto é basicamente isto. Uma pequena última nota é que o C é uma linguagem de médio nível, ok? Uma linguagem de baixo nível é uma linguagem que trabalha quase diretamente com a máquina, em que a abstração é muito pouca, ou seja, nós não temos, estamos de facto a trabalhar com a memória diretamente. E portanto, uma linguagem de baixo nível trabalha diretamente com a máquina, com a memória, enquanto que uma linguagem de alto nível, digamos, tem um nível de abstração muito grande, por exemplo, linguagens que permitem fazer janelas, etc., em que não sabemos de facto o que é que se está a passar por detrás dessas janelas e por trás disso tudo, mas que podemos utilizá-las livremente sem pensar na memória em si. C fica no intermédio, não é? Às vezes vamos ter que recorrer a instruções de alto nível, outras a instruções de baixo nível, por exemplo, no caso dos ponteiros, vai ser algo que vamos ter que ter algum conhecimento da memória e, portanto, depende muito daquilo que estivermos a utilizar e, portanto, é uma linguagem de médio nível. Espero que tenham gostado. Até à próxima aula.